um prazer tê-los conosco todas as sextas e domingos. Boa noite a todos que costumam nos acessar pelo louvor. Há alguma coisa no louvor que nos inspira. Por mais que tentamos entender, é um mistério. Você que costuma trazer a sua Bíblia, por gentileza, ou você que a tem no smartphone, no tablet, Mateus capítulo 17. E vamos ler do verso 1 ao 8. Eu quero lhes falar nesta noite sobre o caminho e o ápice da verdadeira espiritualidade. Espiritualidade como uma propensão, como uma tendência humana. Hoje já existe a espiritualidade como uma das múltiplas inteligências. Se reconhece hoje a inteligência emocional, principalmente por Daniel Goleman, que foi o seu criador, inteligência musical, inteligência artística. E hoje, para muitas pessoas, a espiritualidade não passa de mais uma inteligência, uma capacidade cognitiva humana. Na verdade, eu entendo a espiritualidade como uma propensão, como uma tendência humana, faz parte do nosso DNA. Faz parte da nossa genética querer o transcendente, querer o invisível. Faz parte da nossa genética o desejo de permanência. Um determinado filósofo, ele dizia que uma das provas da existência de Deus era que o ser humano ele só deseja aquilo que existe. Ele tem como necessidade aquilo que existe. Se ele sente sede, é porque existe água. Se ele sente fome, é porque existe um alimento que lhe seja compatível. E que se o ser humano tem o desejo de transcendência, o desejo de permanência, o desejo de vida eterna, é porque existe a possibilidade da vida eterna. Mas esse é um argumento filosófico que ele é usado até hoje. Em Mateus, no capítulo 17, talvez nós encontramos o ápice da espiritualidade. O top seria espiritualidade 10. O máximo. Mas acompanhe a leitura comigo. A partir do verso 1. 6 dias depois, o lapso temporal ele é importante, depois nós vamos ver. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, filhos de Zebedeu, e os conduziu em particular a um alto monte. Repita após mim, por gentileza. E os conduziu particularmente para o alto. Obrigado. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram
Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, 3 barraquinhas temporárias. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Escute-o ou escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o rosto. Ou seja, eles não caíram de costa, eles caíram de frente. Caíram sobre o rosto e tiveram grande medo. Aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantem-se e não tenham medo. E erguendo ele os olhos, ninguém mais vira senão Jesus. Interessante é nós atentarmos para o lapso temporal que nos fala o verso 1. 6 dias depois. 6 dias depois do quê? O contexto anterior imediato, que é o versículo 28 do capítulo 16, e você pode olhar na sua Bíblia, diz para nós: depois do que se passaram 6 dias? Depois do que Jesus Cristo disse. E o que é que ele disse? Segundo o versículo 28 do capítulo 16. Em verdade vos digo que alguns há, e Jesus estava se dirigindo aos seus apóstolos. Alguns há que aqui estão, que não provarão a morte, ou não morrerão, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, ou em sua glória. O que Jesus está dizendo aqui? Se nós lêssemos somente esse texto, nós entenderíamos que Jesus estava dizendo que alguns entre os discípulos não morreriam até que Jesus Cristo retornasse por ocasião da sua segunda vinda. Mas na verdade, Jesus não estava dizendo isso. Ele já estava preparando os discípulos, especificamente a 3 deles, Tiago, João e Pedro, para o que aconteceria no capítulo 17. Ele estava preparando. É como se Jesus estivesse preparando eles para dizer-lhes o que significa a verdadeira espiritualidade, o que é ser espiritual, afinal de contas. Porque há muitas vozes que se cruzam, se chocam do que seja espiritualidade. E eu tenho certeza que as senhoras e os senhores, guardadas as devidas proporções, têm as suas dúvidas. Para algumas pessoas bem intencionadas, espiritualidade é quase levitar, é estar de bem com a vida, estar de bem com Deus, ver tudo dar certo na própria vida, atingir os seus objetivos pessoais, as suas conquistas. Para algumas pessoas, espiritualidade é inerente, é característica de uma pessoa que se enclausura, por exemplo, num mosteiro, de um abade, de uma freira, ou que espiritualidade caracteriza aquelas pessoas que pregam o Evangelho. Enfim, cada um de nós tem a sua concepção do que seja espiritualidade. Eu acho que Jesus, ele quer acabar com isso. Ele quer unificar o nosso
conhecimento sobre espiritualidade. Então ele prepara não só os discípulos, mas ele nos prepara para que nós entendamos a Gênesis, o início, o caminho, o processo e o ápice da espiritualidade. Jesus Cristo, ele diz aos discípulos: olha, alguns aqui não vão morrer antes de verem o reino de Deus, antes de verem como é depois que a gente aceita Jesus, depois que a gente falece e depois que a gente está com o Pai. Como é isso? São perguntas que nós temos e que às vezes não nos permitimos fazê-las. Haverá ressurreição? Será que os nossos entes queridos que já partiram estão em algum lugar? Será que dormem, como diz o Antigo Testamento? Ou será que nós desaparecemos e que o túmulo é o fim? Será que, como algumas filosofias patenteiam, nós somos absorvidos novamente pelo universo de onde viemos? Como se fôssemos uma poeira cósmica? Não. Jesus demonstra isso para nós. Ele antecipa, ele nos dá um antegozo, ele nos dá uma palhinha, um tiquinho de como será a nossa vida com o Senhor. Um tiquinho para nós. É de arrepiar. Vocês vão entender isso. Vocês vão entender. O mais interessante de tudo é que essa vida espiritual verdadeira, que não tem nada a ver com o nosso tamanho, com a nossa cor de pele, com a nossa cultura, com o nosso grau de escolaridade. Não tem nada a ver com isso. Ela inicia-se necessariamente em Deus. E ela só pode iniciar-se em Deus. E ela inicia-se no único solo, na única geografia que Deus pisa, que é o coração do homem. Se vocês prestarem atenção na leitura que nós fizemos, mais atentamente, quem é que convida Pedro, João e Tiago para irem ao monte? A iniciativa é de quem? Jesus. Sempre é Jesus, sempre é Deus. Diga à pessoa que está ao seu lado: você acha que está aqui por acaso? A convite de alguém? Você acha que está aqui porque você disse: hoje eu não tenho nada que fazer, não tem água em casa, então eu não vou tomar banho, eu vou à igreja? Não, você está aqui porque Deus trouxe você. É Ele que te leva, é Ele que te pega pela mão e te leva para a montanha. Quem é que quer subir na vida aí? Levanta a mão. Você quer subir? Jesus é que te traz. É Ele que nos segura pela mão. Foi Ele que foi ao encontro de Tiago, Pedro e João e disse: hoje vocês vão subir na vida. Por que será? Será que eles eram mais especiais do que os outros? Não. A nossa tendência humana, afetados pelo capitalismo, é entendermos as coisas a partir da meritocracia. Se você merece, você vai ter. Se você não merece, você vai ter. Mas Deus não trabalha a partir da meritocracia. Deus trabalha a partir da sua graça. E não há ninguém que explique isso. Por que Jesus, ao invés de escolher qualquer um outro apóstolo, escolheu Pedro, Tiago e João? Existem teorias, estudos bíblicos
que dizem que Jesus, dentre os discípulos, tinha um grupo particular, um grupo mais chegado a ele. Era um grupo que orava mais, e vou mostrar para vocês que isso é balela. Um grupo que orava mais, que buscava mais a Deus. Foi por isso que Jesus os escolheu para subir a montanha. Se assim Deus o fizesse, Deus estaria premiando o esforço humano e não a sua graça. Sabe por que Deus escolhe Tiago, João, Pedro? Porque eles não eram merecedores. Eles eram fracos como eu e como você. Eles eram pessoas traumatizadas. E vocês perceberão em uma leitura paralela que durante a oração eles estavam quase dormindo. A primeira coisa que eu quero que os senhores e as senhoras entendam é que a verdadeira espiritualidade, ser espiritual, ser de Deus, ser convertido, ser discípulo de Jesus, isso inicia-se, a gênese, o começo disso está na vontade do Pai. Porque quem convidou eles para subir a montanha foi Jesus. Ninguém acordou e disse assim: vou subir a montanha, vou me encher do poder de Deus, hoje é eu que buscarei o Senhor. Não, todo movimento humano é secundário ao de Deus. Ponham isso no âmago de vocês. Todo movimento humano em direção a Deus, em direção à vontade de Deus, será sempre secundário ao de Deus. Quando você se move, é porque Deus já te empurrou. Amém. Glória a Deus. Aí eu resolvi, esse ano eu disse para mim, esse ano eu vou me batizar. Resolvi, cansei da minha vida. Cansei, agora eu quero ser crente. Se for uma pretensão humana, não vai durar muito tempo. Mas quando alguém chega a entender, chega a acreditar, quando isso se torna algo verdadeiro, é porque Deus já fez a sua obra. É porque Deus já pegou a sua mão e disse para você: vamos subir a montanha. Vamos sair da superficialidade. Vamos sair da mediocridade. Vamos sair da média. Vamos sair do raso e vamos para cima. Só Deus pode nos levar. Ela nasce em Deus. E quando nasce no homem, nasce no coração. Aqui. É de dentro para fora. É de dentro para fora. A verdadeira espiritualidade, ela tem que ser iniciada em Deus. E ela se instala no coração do homem, que é afetado pela graça de Deus. E alguma coisa começa a acontecer dentro de você. Dentro de você. Eu acho fantástico isso. Porque quando a graça de Deus se instala no nosso coração, verdadeiramente, quando a gente aceita Jesus, quando a gente percebe quem é Jesus, e talvez o maior desafio hoje do ser humano seja enxergar Jesus devido às camadas das igrejas evangélicas, devido àquilo que a gente chama de religião. A gente conhece o pastor, a gente conhece o rabino, a gente conhece o padre, a gente conhece a doutrina tal, a gente conhece a mesa tal, a gente conhece o ministério tal, a gente conhece o programa do fulano de tal, mas a gente não conhece Jesus. Não conhece Jesus. A gente tem informações sobre Jesus, que poderão ser usadas pelo Espírito de Deus para nos mostrar Jesus.
A verdadeira espiritualidade e vida espiritual, ela nasce em Deus e se instala no coração. E quando ela se instala no coração, ela não fica só ali. Quando Jesus disse aos discípulos, no capítulo 5 de Mateus, que não se pode esconder uma cidade iluminada no topo de uma montanha, não há como escondê-la. Ou Jesus usa outra metáfora: vocês não acendem o liquinho quando falta luz e o colocam debaixo da mesa. Vocês colocam o liquinho aonde? No lugar mais alto para alumiar. O que Jesus quer dizer, que o que se instala no coração não fica no coração, ele vai vazando, ele vai se estendendo. É por isso que Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. E é por isso que a psicanálise hoje, ela fala o óbvio que Jesus já havia ensinado, que tudo que está oculto, um dia vem aonde? A luz. Ou seja, nós sempre seremos quem nós somos, sempre. Se Deus não mudar a sua essência, se Deus não mudar o seu coração, provavelmente você não mudará os seus comportamentos e a sua vida. A obra de Deus, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E a verdadeira espiritualidade, ela, além de começar em Deus, ela se instala no coração do homem e não há como nós negá-la. Nós podemos desconhecê-la, mas não há, porque vai começar a se manifestar. E se manifesta como? A primeira coisa que acontece quando a verdadeira espiritualidade se instala na nossa vida, nós sentimos vontade de orar. Eu sei que eu vou apanhar e é quase pecado hoje em dia falar sobre oração, mas eu vou fazê-lo. E eu quero que vocês vejam no texto paralelo de Lucas capítulo 9, se não me falha a memória, versículo 28, a importância da oração para que aquilo que iniciou-se em Deus, instalou-se no nosso coração, vaze, estenda-se para o nosso corpo, para a nossa vida, para os nossos negócios. Vocês vão perceber isso agora. No texto paralelo de Lucas, capítulo 9, me ajudem se não for o verso 28. Diz que eles subiram ao monte com qual propósito? Para orar. Não no sentido que nós hoje atribuímos à oração. Se você perguntar para uma pessoa o que significa orar, essa pessoa vai dizer, é falar com Deus, e não deixa de estar errada. Mas oração para Jesus era uma outra coisa, que eu vou tentar descrever para vocês. Oração para Jesus significava a única porta, o único portal, o único caminho pelo qual o poder de Deus pode tomar conta da nossa vida. Jesus via na oração não uma disciplina espiritual como se estuda nos bancos teológicos. Não, Jesus via na oração o estar com o Pai em um tempo de qualidade, sabendo que quanto mais ele estiver com o Pai, mais forte ele estará para a vida. E ele sabia que quanto mais perto ele ficava com o Pai, quanto mais ele orava ao Pai, e sendo uma oração em silêncio, sendo em pensamento, seja andando, sendo de qualquer jeito, quanto mais ele orava, mais o poder de Deus enchia a sua vida. Quem era Jesus? Portador de duas naturezas, humana e divina.
Jesus era Deus. E mesmo sendo Deus, orava todos os dias. Porque ele sabia que a verdadeira espiritualidade inicia-se no Pai, instala-se no coração, e ela só vaza para o corpo, para as vestes, para a vida, para a família, para a casa, para o trabalho, se nós formos para a oração. Não existe outro caminho. Você que me assiste, não existe sal grosso, não existe sabonete ungido, shampoo Johnson ungido, não existe coach, não existe Rivotril. O único caminho para que o poder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus, que nasce em Deus, se instala no coração do homem por vontade de Deus, vazar para o resto da nossa vida é através da oração. Não é por acaso, é sintomático que quando a glória que estava dentro de Jesus, que era o próprio Deus, vocês sabiam que o Espírito Santo estava sobre Jesus? Vocês sabiam disso? Em Lucas, no capítulo 4, Jesus diz na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus estava sobre ele, mesmo ele sendo Deus. Não é por acaso que a primeira coisa que brilhou foi o quê? Brilhou foi o quê? O rosto. Diga à pessoa que está ao seu lado, que está no coração, se manifesta no rosto, se manifesta no físico, se manifesta no material, se manifesta no trabalho, se manifesta por onde quer que você vá. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a época de João, a época do apóstolo Paulo, existia uma teoria, uma religião, uma heresia chamada gnosticismo. Quem é que já ouviu falar? Gnóstico, gnosticismo. Gnosis vem do termo grego, gnosis é um termo grego que significa saber, conhecimento. Derivados de Platão, filósofo grego Platão, os gnosticistas, eles possuíam duas premissas falsas. Os advogados aqui me ajudem. Duas premissas falsas. E vocês vão entender por que Paulo e João escreveram as suas cartas. A primeira premissa falsa é de que o que acontece no corpo não afeta o espírito. Vocês notaram que o apóstolo João, nas suas cartas, grita dizendo: Jesus veio em carne. Porque os gnósticos cristãos da época diziam que a nossa carne, o bio, o antropos bio, o homem biológico, esse homem está vendido ao pecado e que Deus não habita o pecado. Portanto, o corpo é podre. Jesus não poderia ter encarnado num corpo físico. E eles ensinavam que se você pecasse através do corpo, esse pecado não chegava no espírito. Sacaram aonde que eles queriam chegar? Você pode viver de qualquer jeito.
Por que a verdadeira espiritualidade, ela se reflete no rosto de Jesus, no corpo de Jesus? O que Deus quer comunicar a nós? Ele quer dizer que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. E que Deus não vai pegar leve com aqueles que não entenderem isso. Porque a vontade dele, segundo 1 Tessalonicenses, eu quero que você vá lá agora, se você não tem medo e não quiser começar a tremer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Deus deixa claro para nós que a sua vontade para conosco é a nossa santidade e que nós devemos nos afastar da porneia. Que o que você faz no seu corpo afeta o espírito. Eu falei uma palavra grega que não está na sua Bíblia. Na sua Bíblia pode estar assim: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais do quê? Em algumas Bíblias está prostituição, em outras Bíblias está fornicação. São todos termos portugueses derivados de uma única palavra grega, porneia. O que Deus está falando? Que Deus, ele se entristece, e a espiritualidade verdadeira, ela não avança quando existe porneia na nossa vida. O que é porneia? É qualquer atividade sexual ilícita que não acontece no contexto do casamento. Eu sei que eu estou cometendo uma heresia pregando sobre isso. Quero pedir desculpa por pregar sobre santificação, porque não está em moda, caiu de moda. Estou me lixando para isso, estou brincando. Pornografia vem do termo grego porneia. Não dá nada. A gente aceita Jesus e vamos botar que a mãe não está. Não dá nada. Seria bom eu nem ter lido isso aqui, porque tem muita gente que não vai dormir. Ou não, ou a consciência já está cauterizada, será? Por que será que a glória do Senhor brilhou no rosto de Jesus? Será que a verdadeira espiritualidade, ela se restringe somente ao espírito, ou ela toca o nosso corpo? A nossa vida. E vai além do corpo. Diz o texto que nós lemos em Mateus 17, que ela tocou o que de Jesus? Tocou o quê? Diga a pessoa que está ao seu lado, não é só seu corpo, é o seu jeito de vestir, o seu jeito de andar. Se isso provoca sensualidade, se isso provoca o teu irmão, a tua irmã, ou o ímpio, ou seja lá quem for, você está entristecendo o coração do seu Pai. A verdadeira espiritualidade, ela começa em Deus, se instala no coração do homem, não tem como nós a contermos, ela vaza para o corpo, e Deus vai gerando no nosso coração, nos leva à oração. A oração é o canal. Você vê uma igreja fraca? Você vê adolescentes fazendo sexo antes do casamento? Você vê uma igreja crivada de pecados? Por que será? Porque falta oração. Falta oração.
talvez alguém que seja humanista, liberal. Foi lançada uma edição da Bíblia, não sei se alguém já ouviu isso, chamada Graça sobre Graça, e foi retirada textos dessa Bíblia que falam sobre homossexualismo, que falam sobre adultério. Procurem no professor Google. A espiritualidade, ela chega no corpo, mas isso vem pela oração. Esse vazamento se dá pela oração, pela intimidade com Deus. E eu agradeço a Deus por eu ter nascido em Cristo numa igreja que orava. Se era correto ou não, nós orávamos. O texto diz que o vazamento continua quando a gente continua orando. Vaza no corpo, vaza nas vestes e vaza na geografia. Vocês notaram que o monte não é nominado? Só está escrito que era num monte alto. Por que será que os autores não quiseram nominar o monte? Existe uma discussão. Existem comentaristas que afirmam ser o Monte Tabor. E outros dizem que é o Monte Hermon. Existe uma grande probabilidade de ser o Monte Hermon. Por quê? Porque Jesus está geograficamente em Cesareia de Filipe. O Monte Hermon fica a 22 quilômetros de Cesareia. E diz o texto bíblico que o monte é alto. O Monte Hermon, cujo pico é coberto por neve, ele tem 3.000 metros acima do nível do mar. Por que Jesus se transfigura no Monte Hermon? Porque exatamente nesse monte, os antigos habitantes de Canaã, atual Palestina, sacrificavam os seus filhos ao Deus que eles chamavam de Baal. Jesus escolhe uma geografia maldita, proibida pelos judeus, para manifestar à humanidade o ápice da sua glória. E por que Jesus faz isso? Por uma razão. Para dizer para todos nós que não importa de onde você venha, não importa quantas maldições a sua família possa ter, se Jesus pisar a geografia do seu coração, você vai ser santificado, santificada. Não há solo que onde você pise, e quando você pisa, Jesus pisa porque Ele está no seu coração. Não há solo que você pisa, que por mais maldito que seja, fique abençoado. Foi exatamente o que Abraão disse a seu sobrinho: se você quiser ir para lá, Ló, eu vou para cá. Se você quiser ir para cá, eu vou para lá. Porque Ló, eu sei que a bênção não está lá e nem cá. A bênção está com o Senhor. Ai, não vou pisar aqui porque fizeram despacho. Pastor, eu vi uma coisa se mexendo dentro de casa. Onde Jesus mora não há. Onde Jesus mora não há. Onde Jesus mora só existe. A gente canta mesmo chorando todo dia. Quem tem Jesus? Onde Jesus mora? Pastor, a minha casa
A minha casa acontecia coisas terríveis, não importa, você meteu o pé ali, Deus santificou. Porque a glória de Deus, a verdadeira espiritualidade, ela vaza para a geografia. Ela vaza, ela tem que vazar. E o conteúdo da vida, o conteúdo de uma pessoa espiritual foi nos dado no diálogo entre Jesus, Moisés e Elias. Nós temos que ir a Lucas para ver isso. Lucas 9:31. Sobre o que eles conversavam. Gente, vocês imaginam, teoricamente Moisés e Elias já haviam falecido milhares de anos atrás de Cristo. De repente aparecem conversando com Jesus, aquele que representava a legislação judaica, Moisés, que representava a lei, e o primeiro dos grandes profetas, Elias, representando os profetas maiores e menores. Eles aparecem e eles estão conversando sobre si. Eu queria que você pudesse ver na Bíblia grega a palavrinha que está ali. Eles estão conversando. Você imagina Moisés com o corpo glorificado, Elias conversando. Sabe sobre o que eles conversavam? Sobre aquilo que nós devemos conversar, sobre o fato mais importante da eternidade e que se manifestou na história 2000 anos atrás. Eles conversavam sobre a cruz. Jesus estava subindo para Jerusalém. E eles estavam dizendo para Jesus: te acalma, cara, não vai ser fácil, mas você vai ter a vitória. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, tu estarás conosco. Fique firme, porque eu, dizia Moisés, eu que represento a lei, eu estou contigo. E Elias dizia, eu que represento os profetas, eu estou contigo. E você, Jesus, que representa o Evangelho, que representa a graça de Deus, você é a síntese, é o resumo de todos nós. A palavra no grego está êxodo. Eles conversavam sobre o êxodo de Jesus, sobre a saída de Jesus da vida biológica e a entrada de Jesus no seu reino. Só que esse êxodo não foi só para o Senhor. Se você está aqui é porque você saiu também. Êxodo significa sair, dá a entender eclésia, que significa tirados para fora. É o sentido literal da palavra grega. Igreja é eclésia, tirados para fora. Todos vocês que estão aqui, se vocês aceitaram Jesus de verdade, Jesus tirou vocês das trevas. E aconteceu um êxodo na vida de vocês. Uma saída. O Senhor nos puxou para fora da ignorância espiritual. Qual deve ser o nosso conteúdo? O conteúdo da cruz, o Evangelho de Jesus. Recapitulando, onde nasce a espiritualidade verdadeira? Nasce em Deus. Se instala onde? Se estende para onde primeiramente? Depois, o conteúdo dessa espiritualidade é usos e costumes? Isso pode, isso não pode?
Isso é dessa igreja, isso não é dessa igreja. A minha igreja tem doutrina, a tua igreja tem doutrina, a minha não tem doutrina, a minha é tudo liberal, a minha tudo pode. É um bando de gente perdida. O conteúdo está aqui. Está aqui. Eu achei uma foto minha, quando eu era novo, 500 anos atrás, um batismo. O conteúdo está aqui. É como se Jesus pegasse um liquidificador que vocês não conhecem, eu acho, da geração de hoje, colocasse os 10 mandamentos ali dentro, colocasse tudo que os profetas disseram, e tira de dentro. Vocês querem me seguir? Amem a Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, com todas as vossas forças, e amem ao próximo como a vocês mesmos, e vocês estarão cumprindo a lei e os profetas. Tem algo interessante. Notaram que a glória de Deus envolveu o monte? E o que é que a voz disse? A voz que saiu da nuvem. Como é que era o nome que os judeus davam à nuvem, através da qual Deus se manifestava no Velho Testamento? Shekinah. Saiu uma voz da nuvem que dizia o quê? Este é o meu filho, em quem eu tanto me comprazo. E os discípulos caíram. Diga uma coisa para a pessoa que está ao seu lado. Cuidado quando você, por iniciativa própria, buscar experiências com Deus sem a supervisão de Jesus, porque isso pode ser muito perigoso. Jesus é quem nos leva para o monte. Se Ele não te levar para o sucesso, se você não tiver uma capacidade de ter e saber ter aquilo que você tem, o seu sucesso vai esvair, vai escorrer por entre os seus dedos. Mas quando Jesus leva alguém para cima, ninguém consegue tirar você daqui. Você que é empresário e está concorrendo com outro, isso é normal, a concorrência faz parte. Mas se Jesus colocou você aí, ninguém tira você daí. E Jesus não vai prejudicar o seu concorrente. Jesus vai abençoar seu concorrente também, mas vai abençoar você também. Esse não é um Deus que fica do nosso lado e fica contra os outros. Não, esse Deus não é bíblico. Esse é o Deus que ama todos. Ama todos. E quando eles levantaram e Jesus levantou, eles não viram ninguém senão Jesus. Por que será? Porque não era para ver ninguém mais. Nós temos que ver quem? Nós temos que olhar para quem? O autor e consumador da nossa. Quando nós estivermos confusos, nós temos que olhar para quem? Para Jesus. Ele se tornou significante da história. É só Jesus consegue dar para nós significado de vida. E eu quero encerrar mostrando para vocês. No capítulo 17, se você prestar bastante atenção, você vai ver que o capítulo 17 ele é o ápice de algo que começa no 16. O que acontece no capítulo 16? A confissão de Pedro.
Deus revela para Pedro que Jesus não era apenas um homem e profeta, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Se não me falha a memória, 16:16 ou 16:15. Está escrito isso. Então, novamente, pedagogicamente, a narrativa mostrando para nós que a verdadeira espiritualidade, ela começa com a intervenção sobrenatural de Deus sobre quem seja Jesus. Ela começa com a aceitação de Jesus como Senhor. Ela continua, ainda no capítulo 16, se não falha a memória, no versículo 24, com a aceitação do discipulado. E ela culmina no Monte da Transfiguração. Vejam o caminho. Eu disse no começo que ia falar sobre o início, sobre o caminho e sobre o ápice da espiritualidade. Ela começa numa intervenção de Deus, porque não foi homem e nem carne quem revelou, mas meu Pai que está no céu. E não é por acaso que logo no versículo 24 do capítulo 16, nós encontramos Jesus convidando os discípulos para o discipulado, dizendo: a espiritualidade, ela nasce em Deus, se instala no coração, mas ela necessita da informação que é da cruz, ela necessita do discipulado. E chega um momento que, quando a gente se coloca em missão com Cristo, quando a gente está aprendendo mais do Senhor, o Senhor nos convida para ir para o monte, para termos uma experiência com Ele. Mas tudo isso é possível somente pela oração. Vocês entenderam? Essa é a minha preocupação. O que é espiritualidade então, gente? Espiritualidade é ser evangélico? Não. É frequentar uma igreja aos domingos à noite? Não, necessariamente. O que é espiritualidade? Senão deixar que o Espírito de Deus governe a nossa vida. Por isso é chamado de espiritualidade. O Espírito de Deus está em mim. Quem tem o Espírito de Deus perdoa ou não perdoa? Quem tem o Espírito de Deus engole a raiva e mantém a postura, ou ele sai dando lepau em todo mundo? Depende de que estágio da espiritualidade. Você não diz assim: Jesus, me dá 5 minutos. Espiritualidade é na vida. Quantos maridos temos aqui cujas esposas estão ao seu lado? Levanta a mão. Dá um beijo na sua esposa aí. Se vocês estão brigados, vocês estão lascados então. Isso é espiritualidade. Credo, pastor, credo cruze. Oh, não. Espiritualidade é a gente reconhecer que a gente é falho, que a gente tem defeito. Espiritualidade é ter o Senhor no coração. É ter vontade de falar com Deus, de estar com Deus. Gente, eu falo aqui sobre oração como algo necessário, como se fosse respirar. Eu desafio, isso aqui vai para milhares de pessoas, eu desafio uma pessoa que esteja preso num ciclo vicioso, seja de pornografia, seja devido à química, devido à droga. Eu desafio essa pessoa a orar 30 dias. Alguma coisa vai acontecer na vida dela. Eu não posso prometer nada, porque eu não consigo bancar nem a minha vida, que dirá prometer para os outros.
Só Deus pode prometer as coisas. Mas uma coisa eu sei, quanto mais a gente fica na presença de Deus, mais forte a gente fica. Isso eu sei. Isso eu sei. E o monte, gente, o monte, é bom a gente orar no monte. Mas quando Jesus Cristo disse que não é mais em Jerusalém, e nem mais no Monte Gerizim, Jesus quer dizer que o Monte da Transfiguração pode ser em qualquer lugar, onde você estiver. Até no seu trabalho. Eu já vi pessoas terem o rosto transfigurado para melhor no seu trabalho. Ali, como se Deus tomasse conta da vida daquelas pessoas. Eu gostaria que nessa noite, aqui neste lugar, o Senhor pudesse se revelar a nós. A cada um de nós, conforme cada um de nós pode compreender. E que essa glória de Deus, ela se manifeste na nossa vida. Fique em pé, por favor.